Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Reinaldo Araújo e aqui eu falo de marketing. Nosso assunto hoje é planejamento de marketing digital, tá? Então, o nosso objetivo vai ser entender o contexto do planejamento de marketing digital em relação à estratégia da empresa, em relação à estratégia de marketing, tá? Que o plano de marketing digital, ele, na verdade, é uma decorrência desse plano estratégico de marketing. Mas antes de falar disso tudo, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, obviamente, se você curtir esse tipo de conteúdo, se achar que vale a pena, e também curtir esse vídeo, tá? Que assim você me ajuda a performar melhor aqui no YouTube e alcançar mais pessoas com esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá que tem bastante coisa pra gente ver. Então, pessoal, vamos falar de marketing digital de uma forma hoje mais estratégica, né? Entender esse papel estratégico que essa vertente do marketing, né? Que esse braço da comunicação, que na verdade o marketing digital, ele, em 95% das ocasiões, ele está relacionado à comunicação com o mercado, ao P de promoção, a gente vai falar disso daqui a pouco, e que é importantíssimo para a era digital que a gente vive. Né? Hoje em dia, acho que negócios pequenos, médios e grandes não vivem mais sem esse marketing voltado para o ambiente digital. Eu gosto de começar sempre meus vídeos fazendo uma contextualização do assunto, né? Então vamos dar uma olhadinha em como que acontece, de onde vem a necessidade da gente planejar esse marketing digital. Então, assim, tudo começa no planejamento estratégico da empresa, né? Toda empresa, ela define seus objetivos de longo, médio e curto prazo, e a partir daí, as áreas definem seus planejamentos estratégicos. Então, digamos que uma empresa tenha como objetivo alcançar novos mercados, ou então quer ganhar mais mercado, mais share. Cada área precisa se planejar para que esse objetivo seja alcançado e seja bem sucedido, né? A área de marketing, a mesma coisa. Finanças, marketing, tecnologia, recursos humanos, produção, todas elas têm que estar alinhadas com esse planejamento estratégico da empresa, com esse plano de negócio, tá, da empresa. A partir daí, o gestor de marketing, seja a diretoria, seja um gerente, ele vai definir os planos de marketing estratégicos ou mais operacionais da empresa. Mas aqui a gente vai falar especificamente do plano mais estratégico. Que ele vai vir o quê? Em função dos objetivos de marketing. Tá? Deixa eu passar aqui. Os objetivos de marketing de uma empresa, eles vão estar diretamente ligados a mercado, né? Vão estar diretamente ligados a vendas, vão estar diretamente ligados à forma que essa empresa quer se posicionar, a quantidade de mercado que ela quer ganhar. Então, a partir daí, a gente define o plano. Tá? Um plano de marketing, tá, estratégico, ele tem como essência segmentação, targeting e posicionamento. Tá? Todos os estudos que são feitos de macroambiente, microambiente, inclusive, abrindo um parênteses aqui, se você quiser saber mais, está aparecendo um vídeo, um card aqui sobre esses assuntos, né? Macroambiente, microambiente, enfim, que são vídeos que tem aqui no canal. Toda empresa faz esses estudos relacionados a consumidor, ambiente, mercado, concorrência, e o marketing específico se utiliza dessas informações para definir o seu escopo estratégico, que é o quê? A segmentação de mercado que ele vai escolher. Dentro dessa segmentação, os públicos-alvos que serão trabalhados. A gente pode entender aqui também público-alvo, persona. Tá? Persona é uma expressão utilizada mais recentemente, né, com a definição de uma pessoa mesmo, um perfil ideal de compra, mas ele está dentro do público-alvo, tá? Ele sempre foi feito dessa forma. Então a gente vai definir aspectos psicológicos, geográficos, psicográficos, culturais, para definir o nosso cliente ideal. Tá? Então, sempre que você ouvir falar de segmentação, a gente está falando da fatia de mercado que a gente quer atingir. Público-alvo são as características de um determinado grupo de consumidores ou grupos de consumidores dentro desse segmento. E o posicionamento, né, o posicionamento de mercado, é a forma que a gente quer ser visto por esses públicos. Né? É a forma que a gente quer que o mercado nos perceba a nossa marca, perceba nosso produto, nosso serviço. A gente vai se posicionar por qualidade, vai se posicionar por preço, enfim. Aí cada empresa vai ter sua estratégia de marketing, beleza? A partir daí,
a gente define as estratégias específicas dos 4Ps. Produto, preço, praça e promoção. O que eu vou precisar executar em produto, o que eu vou precisar executar em preço, o que eu vou precisar executar em praça, né, que lida com a distribuição, né, do nosso produto, do nosso serviço, e o que eu vou precisar definir no P de promoção, que lida com a comunicação com o mercado. Ele trata da comunicação com o mercado. Então é aqui que a gente vai ver praticamente tudo sobre marketing digital. Tá? Na forma de se relacionar com os consumidores, na forma de vender para esses consumidores, na forma de reforçar nossa marca, nosso produto para esses grupos, né, de consumidores. Então a gente vê aqui o preço de promoção, ele vai ter os objetivos de comunicação definidos. E a partir desses objetivos, a gente traça a estratégia. Tá? É sempre assim. Esses objetivos, na maioria das vezes, né, praticamente 100% das vezes, você informar, né, sobre uma determinada marca, um determinado serviço, um produto em si, persuadir, né, que vai lidar basicamente com a parte de propaganda, né, publicidade, propaganda, promoção de vendas, diferenciar, que é forçar um pouco em cima do posicionamento, porque alguém deve consumir o nosso produto, o nosso serviço, em detrimento de uma outra marca, quais são os nossos diferenciais, reforçar isso para o mercado e reforçar nossa marca em si para o mercado. Um exemplo, né? A gente às vezes assiste a anúncios da Coca-Cola, vê trabalho de marketing da Coca-Cola, de marcas conhecidíssimas, Skol, Ambev, enfim, outras marcas, Apple, são marcas muito conhecidas. Aí você se pergunta, será que essa marca tem necessidade de anunciar institucionalmente? Tem, porque ela precisa reforçar sempre o seu posicionamento na mente do consumidor, precisa estar sempre próximo ao consumidor. Né? E a partir daí o consumo acontece, enfim, a gente já sabe mais ou menos como funciona. Então, quando a gente chega aqui, nesses objetivos de comunicação, a gente vai ter o que como sequência? A estratégia de criação. Tá? A estratégia de criação está no coração da nossa estratégia de comunicação para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos de comunicação. E em que consiste a estratégia de criação? Definir o reason why, né? O que é o reason why? São especificações, são aquelas motivações técnicas palpáveis para a gente trabalhar em cima de um determinado produto. Então, quando eu digo que um óleo automotivo ele é o melhor em desempenho, eu preciso ter um embasamento técnico que me garanta aquilo. Não, ele é o melhor em desempenho por causa da viscosidade, ou então por causa da durabilidade dele, porque ele vai trabalhar melhor em motores de alta performance. Tá? Então, quando a gente fala de reason why, são os motivos que a gente precisa apresentar, seja para uma agência, seja para um fornecedor, trabalhar a comunicação de forma consistente. Outro ponto importante, o tom da comunicação. Como que a gente quer que a nossa marca, que o nosso anúncio, que a nossa peça publicitária seja conhecida, que ela seja percebida? Na verdade, ela vai ter um tom mais sério, não, ela vai ter um tom mais animado, mais voltado para a comédia, enfim. É aqui que a gente define esse tom, tá? Na estratégia de criação. A imagem que a gente quer passar do produto ou do serviço. Tá? Quando eu falo produto, inclui esse serviço aí também, tá? Da nossa marca. Não, ela vai ter uma imagem de glamour, não, uma imagem mais popular. Tá? As mídias que a gente vai utilizar, mídia eletrônica, internet, mídia tradicional, rádio, TV, enfim, a gente define aqui nessa estratégia. E, por fim, os fornecedores que vão trabalhar com todo esse escopo de criação. Se a gente vai definir que vai trabalhar com uma agência voltada para conteúdo, estou dando um exemplo, tá? Para conteúdo, uma agência mais voltada para tráfego, um produtor, um influenciador digital, tá? Esses são o quê? Fornecedores. Mas aí se eu estiver trabalhando no offline, não é nosso foco aqui, mas no offline, as gráficas, as agências de propaganda, produtora de vídeo, tudo isso, tá? E como a gente pode ver aqui, já na estratégia de comunicação, de criação, a gente já mapeia quais são as ferramentas de comunicação que a gente vai utilizar. Publicidade, propaganda, marketing direto, eventos, promoção de vendas, eventos, né? E por aí vai.
Tá? Então, esse quadro aqui, né, esse slide, ele retrata o fluxo de trabalho que a gente vai ter, o fluxo estratégico, até chegar no planejamento de marketing digital, tá? Que ele vai estar dentro do escopo do P de promoção. Tá? Isso é muito importante a gente entender. O planejamento de marketing digital, ele vai estar sempre no escopo da comunicação, 98% das vezes. Uma vez ou outra, ele pode estar trabalhando um e-commerce, pode estar trabalhando um produto digital, que aí a gente pode até considerar que está no escopo de marketing mais global, mais abrangente. Mas, na maioria das vezes, a gente considera como ele estando inserido, né, dentro do P de promoção. Seguindo, uma vez que a gente já entendeu onde ele está, a gente vai entender em que consiste um plano de marketing digital. Tá? O que o planejador deve considerar na hora de fazer o plano de marketing digital dele. Primeiro de tudo, o plano de marketing digital ele vai cuidar das estratégias e ações de comunicação voltadas para o ambiente digital. Isso é meio óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né? E venda de produtos, relacionamento, né? Porque muitas vezes o plano ele pode estar direcionado não para a venda em si, mas para um reforço de marca, para o engajamento de uma marca no ambiente digital. Então, aqui a gente vai definir mais ou menos os objetivos que a gente quer nesse ambiente e precisa sempre estar trabalhando de uma forma estratégica 4 pilares principais. Primeiro dele, persona. A gente falou de público-alvo, né, ali no primeiro slide, mas assim, geralmente quando a gente trabalha o digital, a gente fala muito de persona, que é uma pessoa, uma figura, a gente realmente é uma figura que vai ser produzida com as características do nosso consumidor ideal, do nosso público-alvo ideal. Tá? Então a gente vai considerar quem é essa pessoa, se é homem, mulher, onde ele mora, quais são as necessidades que ele tem, os desejos que ele tem, o que ele consome de mídia, o que ele consome de cultura, o que envolve a psicologia desse consumidor, por que ele consome, aspectos psicográficos, né, como a gente está falando, psicológicos, culturais, sociais e por aí vai. Tá? Então, quando a gente define uma persona, eu não vou entrar aqui num detalhamento muito grande, porque o foco não é isso, mas a gente vai definir praticamente uma pessoa ou umas pessoas que serão aqueles consumidores ideais da nossa marca, do nosso produto, do nosso serviço. Outro pilar importante, jornada de compras. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que especifica melhor sobre jornada de compras, vai aparecer o card aqui em cima. Entender o que motiva a compra, qual é a principal necessidade que esse cliente tem e qual é o processo que ele leva até o consumo. Então, vou dar um exemplo. Digamos que eu queira comprar um carro. Tá? Quais são os passos que eu sigo até comprar um carro? Eu vou no Google, vou lá pesquisar carro SUV. Vai aparecer um monte de carros SUV, um monte de conteúdo. Será que eu já vou clicar logo lá numa Hilux e vou comprar? Não é assim que funciona. A gente vai estudar quais são os SUVs, a potência, consumo, os preços. A gente vai entender as características desse SUV, vai clicar em blog, vai ver vídeo, a partir daí que a gente já vai começar a funilar as nossas opções, a gente começa a considerar marcas, começa a considerar alguns modelos. Quando a gente chega no ponto de que já sabe mais ou menos aquilo que a gente quer, é que a gente vai para a concessionária. Né? Então a gente entra em contato já dali com algumas concessionárias, e quando a gente chega na concessionária, a gente já sabe praticamente para fechar a compra. Né? Então, antigamente não era assim. Como que era o processo? Como era a jornada de compras antigamente? Você, eu quero comprar um carro. Você vai direto na concessionária. Você se tornava praticamente um refém do que o vendedor te falasse. Né? Então, assim, eu quero comprar uma SUV. Você chegava lá, eu quero uma SUV. Tem essa aqui que é a melhor do mercado. Né? Todos eles eram a melhor do mercado. Se ele dissesse que consumia muito, consumia pouco, você ia acreditar. Você não tinha muito bem de onde se informar. Hoje em dia, não. Hoje em dia é importante, nós como profissionais de marketing, se você for empreendedor também, se você for um estudante, pensa sempre nisso. Aspecto essencial para um planejamento de marketing, seja ele digital ou não, tá? Entender a jornada de compra do teu cliente, desde a necessidade até o momento que ele fecha
E detalhe, depois que ele fecha a compra, toda a parte de suporte... Hoje em dia a compra não acaba na compra, né? O processo não acaba na compra. É entender o pós-venda, entender se ele está satisfeito com aquele produto, o que você pode fazer para estar melhorando novas versões desse produto, para que ele esteja sempre satisfeito. Beleza? Vou ficar por aqui, qualquer coisa no vídeo que eu indiquei, você vai ter muito mais informações sobre jornada de compras. Entender a estratégia de funil, muito, muito, muito importante. Tá? Muito importante. Jornada de compras e funil de vendas, você precisa entender. Tá? Tem muito conteúdo bom aqui no próprio YouTube sobre esses dois pilares, mas o funil de vendas é basicamente o que você vai produzir de conteúdo para quem ainda não sabe nada, para quem já sabe alguma coisa e para quem já está no final da compra. Então, vamos parar para pensar. Quem é que está no topo do funil? São aquelas pessoas que, teoricamente, estão no início da jornada. Né? Ela quer comprar um carro, mas não sabe qual carro especificamente ela vai ter, que ela vai procurar. Ela vai buscar informações sobre isso e a partir daí ela começa a cair em um funil de vendas. Ela cai lá no topo com várias pessoas e conforme ela vai se inteirando, conforme ela vai amadurecendo o conhecimento sobre um determinado produto, ela vai chegar no fundo do funil já pronta para a compra. É basicamente isso. Tá? Não vou entrar também em detalhes aqui para não ficar um vídeo muito grande. O quarto pilar são as métricas e KPIs. Tá? Se a gente parar para comparar o marketing tradicional com o marketing na era digital, isso aqui, na minha visão, é o essencial, é o principal benefício que a gente tem hoje. Tá? Porque a gente consegue monitorar tudo, a gente consegue medir tudo. Nós conseguimos medir desde um clique em um anúncio até a compra. Né? Você pega praticamente a jornada inteira do cliente. Então você consegue calcular o seu retorno sobre o investimento, consegue calcular quanto te custa um cliente, tá? Quanto te custa o teu ROI, o teu ROAS, que também não vou entrar aqui, esse vídeo ele é muito mais... a ideia dele é ter uma visão muito mais estratégica do que entrar em detalhes, né, sobre esses aspectos, mas assim, é essencial você saber as principais métricas e os indicadores de desempenho que você vai utilizar para medir o desempenho da sua campanha, seja ela produzida pela sua equipe, seja ela produzida por uma agência. Tá? Isso, inclusive, é um ponto que eu vejo como muito problema na gestão de empreendedores em relação a fornecedores. Fornecedores, agências de marketing digital, influenciadores, agências de tráfego. Por quê? Muitas vezes o empreendedor ele não sabe o básico para entender se aquilo está performando bem ou não. Se uma campanha está performando bem ou não, porque nem sempre a venda vai ser o principal indicador de desempenho. Tá, mas também não vou entrar nesse mérito aqui, vamos falar do restante, mas sempre pensa nesses 4 pilares. Entender a persona, jornada de compras, entender sobre funil de vendas e métricas e KPIs. Então, eu coloquei essas principais mídias aqui, né, esses principais itens que a gente pode trabalhar dentro do nosso plano de comunicação, mas não de marketing digital, mas você não precisa necessariamente trabalhar todos. Tá? Mas então, assim, é uma questão mais informativa até. O que a gente tem? Sites e aplicativos. Né? O site ele pode ser informativo, ele pode ter o objetivo de uma persuasão, pode ter o objetivo de captação de leads, né? Você pode difundir conteúdos diversos, pode ser um e-commerce, enfim, pode ser um site institucional apenas, mas você precisa entender sempre qual o contexto ele vai ter no teu plano. A utilização de mídias sociais hoje em dia isso é indispensável. Né? Você está no Instagram, você está no Facebook ainda performa muito bem para anúncio, TikTok, LinkedIn e outras redes sociais que a gente tem. O foco inicialmente vai ser o relacionamento, tá? Mas você vai estar ali para vender, também você vai poder desempenhar campanhas de tráfego, vou estar falando disso daqui a pouquinho, divulgação de conteúdo, a comunicação no geral, os mecanismos de busca, você saber trabalhar um SEO, você saber trabalhar conteúdos relevantes que te façam ser percebidos e encontrados nos mecanismos de busca,
por meio das estratégias de inbound, né? Também vou falar disso, está aqui embaixo. E anúncios, informações em geral, né? Hoje em dia a gente tem aí que está no Google Meu Negócio, YouTube, são várias ferramentas que a gente pode utilizar e muitas gratuitas, tá bom? Muitas gratuitas para estar favorecendo, para estar viabilizando os nossos objetivos de marketing, nossos objetivos comerciais. Plataformas de streaming hoje são diversas também, Netflix, Amazon Prime, Deezer, Spotify e por aí vai, tá? Música, vídeo, o que não falta hoje em dia são plataformas de streaming. CRM, trabalhar a relação, o relacionamento com o seu cliente, com o seu lead, né? E daí, mesma coisa, você tem os directs, né? Tanto de Instagram, Facebook, TikTok, você tem e-mail, né? E-mail ainda é uma ferramenta muito importante quando ela é trabalhada estrategicamente. SMS, WhatsApp, como que você utiliza, não apenas para se relacionar com seu cliente por meio de suporte ou por venda, mas às vezes para ter uma informação, para gerar uma informação, gerar um contato, manter ele informado. Tá? As newsletters são importantes. Eu já falei anteriormente, mas eu coloquei aqui duas estratégias que são essenciais a gente conhecer. Estratégias de inbound marketing e de tráfego pago. Uma vai sempre complementar a outra na minha visão, porque enquanto uma vai focar em conteúdos para se informar seu cliente, você vai estar ali mais no topo e no meio de funil, né, dentro da estratégia de topo e meio de funil, o tráfego pago ele vai estar no fundo de funil, é a efetivação da venda. Então, assim, muitas vezes você vai precisar anunciar numa rede social, por exemplo, ou num mecanismo de busca. E quem trata disso é a gestão de tráfego. Tá? Enquanto você cria um blog ou um canal no YouTube para gerar conteúdo, para atrair clientes novos, para atrair pessoas que tenham interesse no teu produto ou serviço, você está trabalhando a estratégia de inbound. Tá? Tecnicamente, assim, o conceito de cada um é inbound marketing, oferta de conteúdos relevantes para atrair tráfego qualificado, convertê-los em leads e posteriormente clientes. Tráfego pago é quase a mesma coisa, só que é pago. Então você vai visar sempre o aumento no número de visitantes de um site ou de uma plataforma, né, uma landing page. Quem nunca clicou no anúncio para fazer lá o cadastrinho do seu e-mail ou do seu telefone, hoje em dia é mais comum. E por meio desses diferentes canais, né, de publicidade, você alcançar e você gerar cadastros e a partir dali trabalhar o relacionamento com o seu cliente também. Então assim, o tráfego pago trata basicamente da publicidade online. Tá? Seja via Google, né, mecanismo de busca, Google, Bing, seja em rede social e seja em outras ferramentas, outras mídias que você possa fazer seus anúncios, suas conversões. Por fim, ação e controle. Todo plano tem que, obviamente, um plano sem ação não é nada, é um sonho, né? A gente tem, e o controle desse plano. Então, você vai botar ele em prática como por meio de um plano de ação. Dá uma pesquisada no método 5W2H, que é bacana. Ele vai te ajudar a mapear quais serão as ações, os responsáveis, quanto vai custar, o prazo que aquilo vai levar. É bacana, tá? Não vou entrar também nesse mérito aqui porque vai prolongar muito, mas é bacana. Então aqui a gente tem praticamente todo o escopo de um planejamento de marketing digital. Tá? E a partir daí você pode se guiar para definir seus estudos, se aprofundar em algum assunto maior. Eu fiz um resumo também para ajudar, né, para a gente ter uma visão mais geral, né, de todo o processo. Então, assim, primeiro de tudo, entender os objetivos e o contexto estratégico de marketing. Tá? O motivo pelo qual a sua empresa tem um planejamento estratégico de marketing. Lembra? Planejamento estratégico da empresa, planejamento estratégico das áreas, entre elas, planejamento estratégico de marketing. Entender os objetivos que você vai ter com a sua comunicação com o mercado. P de promoção. A partir daí a gente vai ter os objetivos e a estratégia de comunicação e a partir daí o nosso planejamento de marketing digital. Tá? Que vai ser uma das ferramentas que a gente vai utilizar para alcançar nossos objetivos. Então, assim,
Primeiro de tudo, definir os objetivos de marketing e métricas. O que você quer alcançar com seu plano de comunicação digital, com seu plano de marketing digital. Se é venda, se é engajamento, se é branding, né? Reforçar sua marca para o mercado, dar um apoio ao branding. E aí mesmo você já vai definir as métricas que você vai utilizar para medir esse desempenho. Conhecer seu público-alvo, né? Definir suas personas, escolher os canais de marketing que você vai utilizar, se vai trabalhar com mecanismos de busca, com site, se vai trabalhar com rede social, desenvolver a estratégia editorial e de SEO. Tá? Estratégia editorial são os conteúdos, quais os tipos de conteúdo que você vai utilizar, os formatos que você vai utilizar para atrair clientes, para informar, para persuadir. Tá? O que você vai utilizar nas redes sociais, o que você vai utilizar nos mecanismos de busca. A partir daí também, criar suas campanhas de publicidade, né? Suas campanhas de publicidade paga, campanhas de tráfego. Por que isso é importante? Porque hoje em dia, dificilmente você vai conseguir um desempenho comercial bom trabalhando só com orgânico. Tá? Por isso que eu acho que o inbound e o tráfego pago, eles têm que trabalhar juntos. Tá? Então, assim, definir bem as campanhas que você vai ter de publicidade paga, acompanhar e analisar todos os resultados por meio das métricas, dos KPIs que você definiu e, a partir daí, ajustar o seu plano no que for necessário e sempre melhorando. Tá? Porque você para ver, a setinha, você volta lá para o começo. Então, você fez todo o processo, o passo a passo de um planejamento de marketing digital, ele é um ciclo. Tá? Onde você vai estar sempre melhorando, sempre aprimorando os seus canais de... Opa, deixa eu botar aqui. Seus canais de persuasão e seus canais... E sua forma, seus canais de persuasão não. Sua forma de persuasão, sua forma de alcance de resultados. Tá? Você vai estar sempre otimizando esse processo. Beleza? Bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha sido útil para você. Ele tem o objetivo de ser um pouco mais abrangente mesmo, e não entrar em detalhes de cada ferramenta, né, de cada assunto, senão ficaria muito grande, talvez esse não é o nosso objetivo aqui. Mas a partir daqui, você já vai conseguir ter uma visão geral de como trabalhar o seu plano de marketing digital. Tá, beleza? Queria pedir de novo, se você puder, se inscrever no canal, curtir esse vídeo para que ele possa aparecer para mais pessoas, que ele possa se tornar um conteúdo relevante aqui dentro do YouTube e assim eu posso ajudar outras pessoas. Beleza? Ah, lembrei de uma coisa. Eu tenho um curso de marketing estratégico, tá? Que pega todo esse processo que eu falei lá no começo, do planejamento estratégico de marketing, planejamento de comunicação, tem a parte digital. E se tiver interesse, está num precinho bacana e eu estou colocando o link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Te agradeço muito por ter ficado até aqui e a gente se vê num próximo vídeo.